E hoje eu tô muito feliz em mostrar para vocês como eu fiz o meu calendário do Advento. Venha se inspirar e sem demora, simbora pro vídeo? Oi, oi, minha gente linda do bem, tudo bom com vocês? Meu nome é Evódia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. Então, gente, já fazia alguns anos que eu queria muito produzir um calendário do Advento, mas nunca dava tempo. E esse ano eu estava muito feliz porque eu comecei a fazer antecipadamente, mas com todo o imprevisto que andou acontecendo por aqui, e quem me acompanha lá no Instagram sabe bem do que eu tô falando, e isso me fez ter um atraso que eu não estava esperando, mas mesmo assim eu decidi postar porque aqui a gente mostra a vida real. E eu já tinha uma ideia de como eu queria meu calendário, mas eu busquei inspirações lá no Pinterest, gente. Lá tem várias ideias, vou só colocar algumas aqui, mas lá tem várias ideias para você reaproveitar materiais como papel, copos, saquinhos. Tem calendário em formato de pinheiro, de carta, pendurado num galho. Olha, você vai encontrar algum modelo que você gosta. Os que estavam no estilo mais parecido com o que eu imaginava eram esses modelos com um pinheiro no meio e os bolsinhos, que serão os dias ao redor. Então eu fiz um croquis de como ficaria o meu calendário para ter uma ideia de como eu iria começar a cortar o tecido. E quando eu falo de tecido, eu estou falando muito de retalho, porque foi o que eu aproveitei por aqui. Eu escolhi esse tecido vinho para servir de base para o pinheiro e os bolsos. E na parte de trás eu usei o feltro para dar uma certa estrutura. Essa parte aqui do tecido não dá para perceber direito, gente, mas eu não tinha o tecido completo, e aí o que eu vou fazer, vai ter uma pequena emenda aqui, que depois que botar aqui o pinheiro, não vai dar para perceber, né? Mas eu vou precisar fazer porque era o tecido que eu tinha. Eu acho esse tecido muito lindo, ele é bem natalino, tem esses presentes nesse tom vinho que eu amo. E vai ser assim que eu vou aproveitar. Depois que fiz a emenda no tecido, chegou a vez de começar a montar o pinheiro. A montar, que eu digo porque ele é dividido em algumas partes, e cada parte dessa eu resolvi fazer com um tecido, um retalho diferente, mas com cores que combinassem entre si. Como o fundo dessa tela, digamos assim, já tem esse tom mais avermelhado, né? É um vinho. Então eu quis trazer tons mais neutros, como o listrado, clarinho, um poá cinza e até tons do próprio pinheiro verde, que eu acredito que vai combinar bastante porque já são tons que eu uso aqui na minha decoração. Inclusive a própria estampa, né, eu já tenho aqui na minha decoração. E para variar, eu saí criando o meu próprio molde de pinheiro, né? Mas na internet você encontra os mais diversos tipos de pinheiro, caso você queira reproduzir aí também. Eu usei o feltro para fazer a parte do tronco, era a cor que eu tinha, né? Então eu fui aproveitando tudo. Como esse fundo aqui já é um tom mais escuro, então eu tentei trazer alguns tons mais neutros junto com o tom verde para a árvore. Então eu trouxe esse aqui, ó, de poá, um cinza. Trouxe o feltro verde, aí intercalei com esse listrado, quase um cinza, né? Um preto com branco muito fininho, muito delicado. Esse aqui eu não tinha completo, então eu vou ter que unir para fazer essa parte e mostro já para vocês. E tá aí, né, gente, a prova de que eu tô aproveitando cada pedacinho de retalho aqui. Eu gosto muito dessa estampa e para combinar com o feltro verde, só tinha esse pedacinho e eu uni sem problema nenhum. E como vocês podem perceber, ficou bem intercalado. Eu achei bem harmônico essa questão dos tons de verde e dos tons de cinza para o meu pinheiro. Nas minhas referências que eu peguei lá no Pinterest com o pinheiro, não tinha nenhum pinheiro dentro de um cestinho. Mas aí eu quis trazer a minha personalidade para o meu pinheiro, né? Eu tinha esse pedacinho aí de juta e resolvi fazer um cestinho para ficar algo bem charmoso para o meu calendário do Advento. E foi isso que eu fiz. Para os bolsos, que serão os dias, eu escolhi retalhos bem neutros. Cortei 9 no tecido de juta e 9 no tricoline cinza com poá. Já que o tecido da base
tem uma estampa vinho bem marcante. E enquanto eu coloco viés nos bolsos, você deve estar se perguntando por que eu resolvi fazer o calendário do Advento se o mês de dezembro já havia começado. Então, gente, quem me segue lá no Instagram sabe como foram minhas últimas semanas, né? Meu pai adoeceu, algumas rotinas aqui foram alteradas e o calendário que todo ano eu sonhava em fazer nunca dava certo. Parecia uma coisa, né? E o meu esse ano, como eu já havia me programado, no mês de novembro ele já estava todo cortadinho, estruturado, bem antes do mês de dezembro, né? E por mais que eu estivesse fazendo aos poucos, eu estava na dúvida se iria mostrar ou não aqui no canal. Então eu comecei a refletir que nem tudo na vida vai sair como a gente planeja, não é verdade? E tá tudo bem. Se eu mostrar aqui no canal apenas o que está dando certo, eu estou apresentando para vocês uma falsa imagem da minha pessoa. E não é isso que eu quero passar para vocês, tá? Eu sou humana, sou mãe, esposa, artesã, criadora de conteúdo, eu erro, acerto e a vida é assim mesmo. Eu tirei muitas lições para mim fazendo esse calendário, por isso que eu trouxe essa reflexão para vocês. Então, minha gente linda, eu criei coragem de trazer o meu calendário atrasado e eu espero que te inspire em algum momento você a fazer o seu também. Voltando aqui para o projeto, observe que nos bolsinhos de tricoline, eu só fiz o viés na parte de cima. E nos bolsinhos de juta, eu precisei colocar o viés nele todo para não desfiar o tecido de juta. E já que estamos falando em colocar viés, eu aproveitei que tinha bastante viés vinho e coloquei em cada uma dessas camadas do meu pinheiro. Aqui, gente, como eu já tinha feito todo aquele esquema, eu distribuí os bolsinhos. No total, eu fiz 9 desse bolsinho aqui de juta e 9 desse bolsinho aqui de poá. Os de juta eu passei um viés em torno dele todo. Aqui em cima eu coloquei o viés do próprio tecido. E aqui no tricoline eu coloquei viés só na parte de cima porque eu vou aproveitar o próprio tricoline para dobrar na hora que for costurar. Coloquei alfinete em todos eles. E agora vou poder ir para a máquina costurar. Aqui eu vou vendo o que vai ficar em primeiro plano, ou seja, o tronco eu tenho que colocar primeiro, depois eu tenho que colocar o bolsinho, deixando aqui aberto, né? Esse cestinho aqui também vai ser um bolsinho. Aqui eu preciso costurar depois, sempre deixando essa parte aqui aberta, né? Porque serão todos bolsinhos. E quando for fazer a árvore, eu vou costurando primeiro de baixo para cima. Primeiro esse por cima do tronco, depois o verde por cima desse de poá, depois o listradinho por cima do feltro verde e assim por diante, até chegar na minha estrelinha que vai pegar aqui um pouquinho do bolso de cima, mas tudo bem, já verifiquei tudo direitinho e vai dar certo desse jeito. Antes de botar lá na máquina para costurar, o que é que eu pensei? Eu posso já ir colocando a numeração aqui. E essa numeração eu tô fazendo à mão mesmo, porque eu quero vir depois com o pincel fininho e ir cobrindo. E eu fiz até uma espécie de gabarito assim, ó, para ficar tudo do mesmo tamanho. Eu coloco aqui e venho e risco o número. Você pode colocar no meio, pode colocar uma etiquetinha, sabe? Ou o número em MDF, do jeito que você queira. Como o meu calendário não coube todos os bolsinhos, para completar os 25 dias, foi que eu fiz. Peguei esses saquinhos que eu tinha aqui, vou pendurar aqui na minha árvore. Acho que eu vou pendurar até com um brochinho de alfinete, sabe? E aqui vai completar os 25 dias. Então, se eu coloquei aqui até 5, 6, aqui vai ser 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, aí 19, 20, 21, 22, 23, 24 e aqui eu quero que seja o dia 25, certo? Então, tendo esquematizado tudo, vamos para a máquina agora, de fato. E agora, gente, é hora de soltar a música, porque foi só costurar todos os bolsinhos. Eram bastante bolsos, gente, eu confesso, mas meu coração estava muito feliz, porque eu já estava vendo o resultado final daquilo que eu tanto desejava.
quero mostrar aqui para vocês. Lembra daquela emenda no tecido que eu falei que precisava fazer porque eu só tinha esse tecido aqui? Fiz a emenda, quase não dá para perceber, olha, e o pinheiro ficou praticamente em cima dela toda e os bolsinhos aqui na lateral também, então ficou imperceptível. E aí eu já coloquei alguns bolsinhos aqui, essa parte de baixo que eu já havia mostrado, e algumas partes da árvore, como essa daqui também já foi colocada. Esse viés que eu fiz, gente, achei tão lindo que já vai combinar com esse listradinho de cima. As cores são várias estampas, mas todas combinam entre si, né? Algumas eu repeti e só falta colocar esses aqui agora, mas já tô feliz, já tá bem encaminhado. E depois de costurar todos esses bolsinhos, inclusive o pinheiro, chegou a vez de pintar os números dos bolsinhos. Eu usei a tinta preta mesmo, que eu achei que ia destacar bastante. E aqui vai uma dica: como eu usei dois tipos de tecido, que foi a juta e o tricoline, são texturas bem diferentes, né? A juta eu precisei pintar com mais cuidado, colocar um pouquinho mais de tinta, porque ela tem bastante textura. Então eu precisei pesar um pouquinho a mão. Como o tricoline é mais lisinho, então eu usei uma leveza a mais na mão para não pesar tanto. Mas no final eu acredito que ficou tudo bem uniforme, e para colocar numeração nos saquinhos eu precisei de cortar quadradinhos de tecido do algodão cru e pintar da mesma forma a numeração. Isso porque o saquinho é de organza e não teria como eu pintar a organza. E para finalizar, eu cortei um viés do próprio retalho para dar o acabamento. Perceba que ele é todo cheio de emendas, mas é assim mesmo. Como eu falei, são retalhos que eu saí aproveitando. E também aproveitei para fazer as alças, onde eu vou pendurar no varal para poder ele ficar exposto próximo à minha árvore. Mas vocês acham que já terminou? Não, gente. Eu fiz todas as atividades para fazer nos 25 dias. E aí, uma por uma, com muito carinho, e vou disponibilizar esse material gratuitamente e vou deixar o PDF aqui na descrição do vídeo. É o meu presente de Natal para vocês e eu espero muito que esse material possa abençoar você e a sua família. E agora vamos conferir, né, gente? Como foi que ficou? Eu improvisei aí um fio de juta nesse varal para dar uma certa estrutura ao meu calendário. E olha como ele ficou lindo, gente! Tirou o dia primeiro? E hoje é o que é pra gente fazer? Concluir a decoração de Natal. Concluir. A gente começou. Vamos colocar mais alguns laços aqui na árvore, né? Pendurar as meinhas, terminar a decoração de Natal. Então tá aí, pessoal, mais um sonho realizado. Talvez para muita gente ele tenha chegado fora da data, mas para mim ele chegou no tempo certo, porque superei alguns desafios para que ele estivesse aí. E para mim tá valendo muito a pena fazer cada atividade diária com a minha família. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!